sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá.
excelência diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, de Jesus. Que ruja o leão da tribo de Judá. Aleluia. A paz, irmãos e irmãs. Que alegria. O pastor pediu para a gente começar falando um pouquinho sobre a Ucrânia, a situação que lá está. Então eu vou pedir que ponha um mapa. Muito bem. Esse aí é o mapa da Ucrânia. É um país maravilhoso. Ele tem o tamanho de Minas Gerais e um terço de Mato Grosso juntos. É um país grande, onde residem 44 milhões de habitantes. E na verdade, neste país que começou há 1.200 anos atrás, a expansão de uma tribo chamada Rus, R-U-S, de onde veio Rússia. Então, à direita do mapa você tem, pode ver, olha, R-U-S, Rússia, e acima você tem Belarus, de Rússia. E a Ucrânia, ela tem nome diferente porque em 1982, com a queda da União Soviética, ela foi fundada como um país independente. Mas, e aí deram este nome. Apesar de que etnicamente eles são de uma mesma tribo, a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, e aí por isso o Putin menciona que eles são inseparáveis, ideologicamente completamente diferentes. Porque a Ucrânia é ocidentalizada, com exceção onde está aquela parte vermelha ali, que é a Donbass. São duas províncias que fazem fronteira com a Rússia. O resto do país é basicamente ocidentalizado. Quanto mais para o lado ocidental do mapa você vai, mais isso fica notório. Que ali você tem a Polônia, você tem a Eslováquia, você tem a Romênia, você tem a Hungria e você tem embaixo, ali pequenininho, a Moldávia, cor diferente, que era, até recentemente, era parte da Romênia. Falo romeno, etnicamente é romeno, mas a Rússia forçou a criação desse país. E está lá. Então, quando a guerra, a Ucrânia é um país pacífico. Nós temos cerca de 300 igrejas da nossa rede, do Global Kingdom, na Ucrânia. Igrejas grandes e pequenas. E o evangelho na Ucrânia, pelo menos na faceta evangélica, cresceu de 3% da população para 9% em 12 anos. É um avivamento. A Ucrânia, essencialmente, é um país cristão. São 91% da população católico, ortodoxo ou evangélico. Então, é um país cristão. E 9% dessa população é evangélica. Então, em janeiro eu estive lá, porque quase todo ano nós vamos, e estava em paz. É muito bonito o país, aquelas construções de 1000 anos no centro de Kiev. Engraçado que lá no centro de Kiev tem os monumentos honrando os evangelizadores do país. Foram 2 santos, foi o São Filas e o São Cipriano. São Cipriano foi para a Ucrânia no ano 1000, e evangelizou o país. Ele até hoje tem a caverna onde ele dormia. E os seus companheiros dormiam. Ele era o líder do grupo. E engraçado que naquela simplicidade a igreja foi enriquecendo, e hoje é um dos patrimônios históricos da arquitetura religiosa mundial, são os mosteiros de ouro, construídos onde tinha a caverna que ele ficava em pedra. É uma incoerência, não é? A simplicidade dando lugar à opulência, mas é sempre assim, o movimento dá lugar ao monumento. O outro foi São Filas. São Filas era um especialista muito educado, muito treinado em linguística. E ele é quem criou o alfabeto ucraniano. A língua era uma língua falada apenas. Ele estruturou o alfabeto gótico, de onde vem a língua da Rússia e a língua ucraniana.
São diferentes, é como português e espanhol, parecidas, mas diferentes. Mas ele foi quem criou, ele é o pai da tradução, ele é um scholar que tornou-se o pai dos tradutores da Bíblia ao redor do mundo, são o Filas. Então, é um país maravilhoso. E aí a Rússia, o país é dividido norte e sul aí por um rio. O lado direito do rio, o direito que eu estou olhando aqui, é direito do rio, é a região equivalente à região sudeste do Brasil, é onde está muita da riqueza e da população, e é ali que a Rússia está tentando tomar. Agora, eles, inclusive, mudaram o foco, estão transferindo todos os exércitos para lá, e para invadir ali, eles já tomaram a Crimeia, que é uma península muito importante, e aí tem aquelas duas partes secessionistas que estão ali de vermelho no mapa, e a partir dali eles querem começar a conquistar o país, porque a Rússia, surpreendentemente, tem perdido essa guerra, tanto no nível político, no marketing, quanto no nível real. Ela está perdendo a guerra. O exército ucraniano preparou-se muito bem por 8 anos para essa invasão e todos estamos vendo. Ela está destruindo porque atira de longe, do Mar Negro, ali ela joga os seus mísseis e destrói variavelmente, onde chega destrói, mas a nível da infantaria está levando um couro danado. Agora eles vão se concentrar no sul e o próximo capítulo dessa guerra é a partir do sul, da Crimeia e daquela região das duas províncias separatistas, eles vão tentar invadir lá. O que fazer? Nós temos uma guerra injusta, que o país não estava provocando nada. E nós temos muitos irmãos lá, irmãos na fé e irmãs na fé. Então, nós fomos lá, há 3 semanas atrás, entramos lá, fomos para Lviv, que é uma cidade maravilhosa. O lado esquerdo do mapa é o lado pitoresco, é o antigo Império Polonês. As questões geopolíticas forçaram a criação da Ucrânia, mas as cidades, a arquitetura delas parece do Império Antigo polonês, lindíssimas. Lviv é um xodó, é uma coisa maravilhosa, mas pulou de 700 mil habitantes para 2 milhões e 100 em uma semana. Ninguém aguenta isso. Estourou a infraestrutura e a logística da cidade para acomodar tanta gente, mas é muito bonito. Mas eu estava lá, em Lviv, que fica entre a cidade de Kiev e a Polônia, 80 quilômetros da fronteira. E ali montamos alguns centros de recebimento de pessoas, são 6 centros, e onde são escolhidas as famílias que vão, a rede está em 108 países, então essas famílias escolhem onde é que elas querem ir, pode até ficar dentro da própria Ucrânia. Fizemos um aluguel por 1 ano de um centro de esqui. Acabou o inverno lá, então ia ficar fechado, ali você põe umas 600 pessoas, e tem a Romênia, tem a Polônia, onde as igrejas da rede estão recebendo famílias, mas um grupo quer vir para o Brasil, e eles estudam o Brasil, e eles querem vir para o Brasil. Sábado chegam mais 50, e vem tudo, já vieram 2 outros grupos, e as igrejas amam estas pessoas. Nós estamos aqui para amá-las, porque o amor de Cristo constrange a gente a amar os outros. E principalmente porque um dia pode ser a gente. E com a medida com que tivermos medido, nos medirão também, diz a Bíblia. Então eles estão chegando, estão muito bem cuidados os que estão aqui, vão ter apartamento deles mesmos, vão ter para cada família, alimentação, educação para os filhos, acompanhamento espiritual. E quando a guerra terminar, vão a 60 anos, não sai do país, a não ser que o seu filho tenha morrido já defendendo o país, aí você pode vir. E vamos trazer os maridos, então há uma reunião com a família e decidem se querem ficar aqui ou querem ir embora. Se quiserem ficar aqui, a igreja vai ajudar a reconstruir a vida deles aqui. Se quiserem ir embora, nós vamos levar de volta e a igreja vai junto para ajudar a reconstruir a casa deles lá. É o amor de Cristo que faz a gente levar adiante. É nesta hora que as nossas palavras têm que casar com as nossas ações. E fizemos isso com os venezuelanos, milhares que estão nas igrejas aí, com os haitianos, com os sírios.
Essa semana passada chegaram 200 afegãos, estão nas igrejas, então por que não com os ucranianos também? Irmãos queridos, então eu recebi da nossa obreira lá na Ucrânia, num dos centros, ela é a coordenadora Lena, é uma ucraniana, ela disse, recebi aqui um texto deles aqui, desse grupo que está lá em Guarapuava, dizendo assim, falaram para mim que estão vivendo no paraíso. Não é bom ver isso aí? Chegaram aqui malhados, esse último grupo, no sair da casa, lá em Mariupol, para o nosso centro de aglutinação para saírem do país, uma senhora, a avó e a filha, caiu a bomba em cima delas, matou. É uma situação terrível. Eles chegam aqui machucados. E temos também o envio dos órfãos para a Polônia. Alugamos 4 trens para eles irem para lá em segurança, porque a Ucrânia tem 77 mil órfãos. 73 mil estão cuidados por pais temporários, não sei como chama no Brasil, foster parents. E esses estão seguros. Mas 4 mil, dos quais metade tem problemas de deficiências mentais ou motoras, não tem ninguém para olhar para eles. E foi um dos primeiros lugares que a Rússia bombardeou. Então, o ministro da família do governo ucraniano é irmão nosso da Assembleia de Deus, um grande amigo meu, parte da rede, e ele disse, Elias, você não sabe o que aconteceu, cara. Bombardearam, nós trouxemos todos eles para... Tem uma foto que eu estou aí com os órfãos, se você puder pôr, nós trouxemos eles para a cidade de Lviv, aí eu estou com 100 deles. No dia seguinte que bombardearam, algumas organizações sem fins lucrativos pediram para tirá-los de lá, nós autorizamos. Entre as boas organizações vieram as más. 2 dias depois, chegou a notícia que 20 e poucas crianças tinham sido mortas e cortadas em pedaços, para usar os pedaços para vender para as famílias dos ricos que têm filho com problema para transplante, o rim, o coração, os olhos, o joelho. É uma tragédia. Eu disse, isso não pode acontecer. Então, o que é que nós podemos fazer? Aí fui lá, e aí estão as crianças, essas eram 100 que estavam para sair para a Alemanha. Um doce de crianças, metade com deficiências, metade não, mas todas adoráveis. E queriam conversar, queriam abraçar. É um negócio muito tocante. O privilégio de fazer o bem é uma maravilha, porque Deus nos salvou para as boas obras, para que andemos nelas. Fazer o bem faz mais bem a gente do que a qualquer outra pessoa. E estava ali, hoje são 2.000 crianças que já saíram, custa caro, 200 e tantos mil dólares para alugar os 4 trens, mas é gratificante demais a gente saber que agora elas estão em segurança. A cada 10 delas vai um guardião ou guardiã que o governo nomeia. E aí elas estão numa fundação lá em Polônia, depois da guerra voltam. E aí voltam para a Polônia, aí vai começar o processo de adoção e etc, para quem quiser. Tem vários do Brasil que querem, já falaram comigo, mas não é hora, porque mataram as crianças. Esses infelizes demônios mataram as crianças. Eu me emociono só imaginando. É uma dureza. Então, a vida não é fácil para ninguém, para eles, para ninguém. E a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, você não acha? Temos que fazer. Então, estou feliz de ver que a igreja brasileira está ajudando, a televisão, todos os canais de televisão, numa semana em que falava só de pastor pegando barra de ouro e esculhambando com o evangelho, todas elas falaram bem da igreja, do amor dos meus, que não temos um tostão do governo, nem queremos, é a igreja amando em nome de Jesus, cuidando e abençoando. Então, horário nobre na CNN, tudo, vem entrevistar, não precisa falar mais nada, só falar de Cristo, porque o amor de Cristo é o que nos constrange a fazer o bem. É para isso que ainda existe. Então, pastor, está dado o recado aí, orem por isso aí, porque vão chegar mais 300 aqui. Todos que vêm para o Brasil, vêm porque querem vir. Ninguém é forçado e não vem para ser controlado, não, vem para a vida nova. Vão descobrir que o melhor país do mundo é o nosso. É uma maravilha. Então, já chegaram à conclusão que é um paraíso. Eles já estão dizendo, é um paraíso. E ontem eles entraram pela primeira vez no apartamento, depois da quarentena, lá em Guarapuava, mandaram para mim, ajoelhando, chorando, porque são todos crentes.
ajoelhando, chorando, exaltando a Deus, que agora tem uma casa própria para morar por um ano aqui. A população da cidade, crente e não crente, um lá doou televisão para os 11 apartamentos, novinha, outro doou toda a mobília. Tem muita gente de boa vontade. Uma senhora a maior empregadora de Guarapuava foi visitada e falou: todas as mulheres estão empregadas. Deu emprego para todo mundo. Vida nova. Em Cristo o melhor sempre está por vir. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. É uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Esta manhã, nós queremos tratar sobre Isaías capítulo 6. É um texto vivido em um período de grande crise. Eu não sei você, mas eu já tive várias vezes na minha vida que eu olho para trás, para frente, para cima, para os lados e eu digo: estou liquidado. Na verdade, eu escrevi um livro, um dos meus livros, o nome dele é Tô Frito. Você já teve momentos que você pensou que você estava frito ou não? Não tem? Tem horas que a gente não sabe mais o que fazer. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? É uma coisa terrível. Os problemas são tremendos. Eu perdi 9 irmãos, imagina. É um negócio terrível. É porque eu nasci numa família de 22, então eu sou número 21. Meu pai era um touro. E 40 anos mais velho do que a minha mãe. Ela era a terceira esposa dele, mas foram 15. Ele casou com ela 63 e ela 23. Aquele era um velho. Era muita rapadura. Mas os irmãos foram morrendo. Situação dura. Esse ano passado foi uma dificuldade para mim. Eu perdi a memória 2 dias. Um dia, depois outros meses. Tudo desapareceu. Foi uma bênção também, porque ele limpou para botar mais coisa. Mas perdi. Aí mal tinha ficado recuperado, veio o diagnóstico de câncer. Tiraram a minha próstata. Não é fácil. Hoje eu estou de fralda. E vou usar fralda até morrer, graças a Deus. Pelo menos estou vivo. Está cheio de gente que eu passo quando eu fico assim, passo na frente de um cemitério, como eu agradeço a Deus pela fralda. E ali tem milhares de pessoas que dariam tudo por uma fraldinha e não pode mais. Estou vivo, não é uma maravilha? Vivo, é uma benção, estamos vivos. Depois vem meu irmão, pega o Covid. E aí vem a notícia, meu irmão Pedro faleceu no dia de Natal. E aí minha tia morre. Que ano terrível. Minha irmã me liga e fala: tia Amália morreu. Ela morava em Acari, Rio Grande do Norte. Falei: é mesmo? Falou: é. Falei: quantos anos tinha a tia Amália, que era a última tia sobrevivente? Falou: 100 anos. Falei: morreu de quê? Falei: de Covid. Falei: mamãe, de 100 anos você não morre de doença. Você esqueça a doença, você pergunta como é que viveu tanto tempo, eu quero aprender o segredo, tá certo? Mas morreu, situação difícil. Então, vida é dura, meu amigo. Esse negócio de... Alguém disse uma vez que se você passar na vida sem sofrer, é porque alguém está sofrendo em seu lugar. Não é fácil, a gente passa por lutas, por dificuldades. A vida não é fácil para ninguém, concorda comigo? Basta olhar para vocês e vocês olhem para mim. Se a gente tivesse a liberdade de contar as nossas dores aqui, a gente não saía daqui hoje. O confessionário da gente sabe, é o espelho. A gente olha para o espelho e a gente fala: meu Deus, o que fazer quando a gente não sabe mais o que fazer? Essa é uma pergunta muito importante. O texto desta manhã de Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, nos apresenta uma nação com um dilema. Um dilema tremendo, porque o rei havia morrido, o rei Uzias, era a nação de Judá. Esse cara reinou 56 anos, ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos. E olha lá, ele foi um ótimo rei. Então a população, que a expectativa de vida era muito pequena, não conhecia outro líder. Quando eles falavam de rei, todo mundo dizia: esse rei aí, Elisabeto,
porque é só a rainha Elizabeth para viver tanto tempo. Esse rei Uzias é gente boa. Nós estamos seguros. Ele alargou o território, conquistando outras terras, pôs fortalezas nas fronteiras para proteger o povo. Ele construiu celeiros para armazenar grãos, para que quando a seca viesse, a fome viesse, tivesse com que alimentar o povo. Um rei que pensou muito no seu povo, ao ponto de que, segundo a Crônicas 27, diz que ele era um rei que amava a agricultura. Imagina, ele não via um oásis disponível que não plantasse cereais lá. Rei muito bom. Mas, como tudo que é bom passa, o rei morreu. E a nação inteira entrou em pânico. O que vai ser de nós? Será que o filho dele, Jorão, vai seguir igualzinho com o pai? Porque, lembra, o sistema era monarquia absolutista. A palavra do rei era a palavra de Deus. Então, o rei mandava. Então, agora, o que será de nós? O rumo era dado pelo rei. O que será de nós? E uma luta, o que fazer? Agora, eu estava lá, o texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Quer dizer, tinha um cadáver ali. Todo mundo estava sabendo que a situação não estava fácil. E vamos falar a verdade, todos nós aqui, são muito poucos de nós que estamos aqui que podem dizer que a situação está sorridente para cada um de nós. É duro. Nós temos muitos problemas, nós temos problemas físicos, nós temos problemas que a gente cria para a gente mesmo, concorda comigo? Porque tem crente que você amanhece o dia do pé direito, você vê o crente, fica complicado. Tem uns crentes que parecem urubu, criam problemas para eles mesmos, porque são maledicentes, são enrolões, são complicados, são verdadeiros Judas dentro da igreja. Mas fica aí, quem sabe Jesus vai tocar no coração. Mas a gente cria problema para a gente mesmo. A gente tem problema que os outros criam para a gente, não tem? De nada, um infeliz cria problema para a gente. Meu Deus! A gente tem problema que o diabo cria para a gente. Salmo 56, o inimigo procura ferir-me. De repente, o dia amanheceu sorridente e tudo complica, é uma coisa terrível. E a gente tem problema inato, natural, a vida da gente, que é a idade. A gente vai passando, a gente vai pegando aquela doença do amarelão, que é uma tragédia, que é a doença da certidão do nascimento. Tem jeito, está certo ou não? É a perna que está doendo, é a variz, criança não tem, a gente tem. Eu sou uma pessoa idosa já. A turma já não me deixo nem andar na saída de emergência no avião, uma frustração, porque já passei dos 60. E dói a coluna, é dor de cabeça, é aquele negócio todo. São os problemas da vida. E quando os problemas nos assaltam, nós podemos ter a mesma atitude que a gente lê nesse texto e que a gente vai tentar descobrir quais são as possibilidades para a gente vencer o dia mau. Porque o dia mau vem sobre nós. Não se engane, você sabe disso. Aquilo que a gente decide ver no meio dos nossos problemas, ou nos derrota e aniquila, ou anima e enche o nosso coração de esperança. É assim. É assim. A gente tem que treinar a mente da gente para não se deixar dominar por esse negativismo terrível, pelo problema em si. Deus continua no trono, meus queridos irmãos. Continua no trono. O mundo, lá na Ucrânia, meu Deus do céu, em plena guerra, antes de ontem, um grupo de igrejas se unindo para cuidar uns dos outros. Deus continua no trono. Sabe qual vai ser o resultado dessa guerra? Mais discípulos sendo feitos. Porque é assim, é assim. Ninguém detém, a obra é santa. Agora, a gente tem que treinar a gente mesmo, para a gente ter os olhos de Deus no que a gente vê. Porque senão a gente se complica. Segunda coisa, tudo bem até aqui? Deus continua no trono. Não nega os seus problemas, mas confia no Senhor e o mais Ele fará. Segunda coisa, segunda pergunta importante. Não é só o que você vê. O que você vê é muito importante. Mas a segunda pergunta que você tem que fazer, de acordo com Isaías 6, é como você se vê.
Porque você lê o texto, você vai, Isaías diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. A tendência da gente, diante dos problemas e dificuldades que nos assolam, e assolam os outros ao redor de nós, é nos julgarmos parte do problema. Ai de mim, eu sou um ser humano de lábios impuros. A gente tende a se considerar parte do problema, e Deus quer que a gente, a partir de hoje aqui, cada um de nós nos vejamos como parte da solução do problema. Porque quando Isaías diz, ai de mim, Deus diz, sou um homem de lábios impuros. Deus manda um querubim sair do altar com a brasa e queima o lábio dele e diz, você não é mais. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Nós éramos sem esperança no mundo, sem Deus no mundo, mas agora Cristo em nós é a esperança. Nós não éramos sal nem luz, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução de Deus para o problema. E assim, nós somos o modelo de Deus agindo no mundo e querendo abençoar. Então, como você se vê? Como um desgraçado, como o Isaías estava se vendo, ou como um purificado? Porque nós somos o modelo, não tem jeito. Olha, sabe qual é o maior trunfo que a gente tem para se dar bem na vida? São os nossos erros e os nossos problemas. Se tudo na sua vida fosse alegria, ninguém acreditava, nem você. Porque no mundo tereis aflições, você seria eu o maior mentiroso. No mundo teremos aflições, não tem jeito, temos problemas. Então, se tudo fosse só mar de rosa, os amigos da gente olhariam para a gente, a única coisa que eles teriam de nós era inveja. Alguém já disse que o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para o sortudo. Porque só para ele. Não, nós só provocaríamos inveja. Mas como a gente também passa pelos mesmos problemas, nós pegamos a enfermidade, nós sofremos injustiça no trabalho, nós perdemos emprego, nós somos desprezados pelas pessoas, nós passamos pelas mesmas lutas dos outros. Se a gente tiver uma atitude diferente, quem sabe, ao invés de inveja, a gente se torna instrumentos de inspiração para os outros. Olha, eu quando era criança tive poliomielite. Minha pé virou uma bola. Eu tenho um defeito na mão. Eu tenho um pé que é 40 e o outro é 43. Pensa que é fácil? Complexado, completamente complexado. Eu fui um pastor complexado. Pastor complexado. Eu, quando era jovem, eu não ia para a praia. Dificuldade de arrumar namorada. A perna é menor do que a outra, é mais fina do que a outra. E pior, se eu ia para a praia, dava a impressão que tinha dois pernetas que estavam caminhando ali, porque a marca que ficava no chão era de um pé 40 e um 43. E todo mundo falou, cadê a outra? Cadê a outra perna? Não tinha. Coisa terrível. Até hoje, meus sapatos viram todos sapato de Aladim, o pé direito. Que ele é 40, então eu não compro um 40 e um 43, eu compro os dois 43, sobra 3 centímetros, aí faz assim, ó. Levanta o bico, começa aqui, ó. Novinho. E imagina como eu era um complexado. A gente esconde os nossos defeitos. A gente passa 2 horas na frente do espelho para vir na igreja. E só para esconder o que a gente não gosta na gente. E o povo é tão bom que faz de conta que não vê. Não é verdade? Mas um complexado. Até um dia em que eu estava lendo o Novo Testamento, e 2 Coríntios diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para consolarmos os outros com o consolo que recebemos dEle. Tem coisas na gente que não dá para mudar. Por mais que você queira, não consegue. Um defeito físico, uma coisa, a família que você tem, que você gostaria de não ter, é uma complicação danada, é uma brigaiada, dá até agressão física. Por mais que você queira, você nasceu nessa família. Você pode abandonar a família, mas a sua herança está lá. Você não dá para tirar. Quanta luta a gente passa, tem coisa que não dá. Então o que não dá,
a gente tem que aprender a conviver. E a gente tem que receber o consolo de Deus para poder abençoar os outros, que não tem como receber consolo algum, a não ser através da gente. Então, as melhores ferramentas para a gente se dar bem na vida cristã não são os acertos da gente, são os fracassos da gente. O que a gente menos gosta é o melhor recurso que a gente tem para se dar bem na carreira cristã. E eu, complexado. Aí Deus falou comigo nesse texto. Como você se vê? Se você não vê-se assim, como o Senhor trabalhando em você, sabe, você vai entrar numa depressão, e eu também. Vê o caso de Elias. O cara está no Monte Carmelo, cara. A próxima cena ele está numa gruta. E Deus, Elias, cadê você? Estou aqui. Mas por que você está aí? Porque eu não sou melhor do que meus pais. Quando a gente permite se solapar pelos problemas e não consegue ver Deus agindo no meio dos problemas, e a gente sendo instrumentos na mão de Deus, no meio dos problemas, a gente começa a se tornar tão negativo que a gente acha que a gente dá valor menor a gente do que Deus dá. Não sou melhor do que meus pais. Eu já li a Bíblia inteirinha e nunca vi o nome do pai do Elias, mas vejo do Elias. Então Elias era melhor do que os pais dele, fez mais do que os pais dele. Mas a gente vai cegando a gente. O problema, onde a gente não se vê como solução, mas como problema, deprime a gente. Aí ele ainda diz, mas não só isso, Deus, todo mundo abandonou, estou sozinho. Deus falou, você está louco, Elias? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A gente tende não só a deturpar nossa imagem, se torna negativa, mas a maneira como a gente vê os outros, bando de traidor, bando de, essa turma, não quero mais saber de você, só me atrapalha. E aí a gente deturpa, inclusive, a imagem que a gente vê de Deus, porque ele diz aí, eu estou só, até o Senhor me abandonou. O desencorajamento é uma tragédia. Tudo fica negativo, tudo fica nublado. Pois bem, meus irmãos, você e eu fomos chamados para sermos parte da solução e não adição ao problema. Esse é o problema. Deus trabalha em nós, no meio das lutas, para trabalhar através de nós. Ele forma Cristo e a solução de Cristo no nosso coração, para, através de nós formarmos Cristo na vida dos outros. É uma bênção. Então, nunca mais reclame do seu maior trunfo. Aguenta firme. A aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E espalha bênção aos que ouvem, diz a Bíblia. Terminando. Ninguém dormiu, não? Terminando. A primeira pergunta foi, o que você vê? Não foi isso? Ou o cadáver, ou Deus no trono. A segunda foi, como você se vê? Você se vê como adição ao problema ou solução do problema? E agora, vamos à terceira e última pergunta. O que você vai fazer com aquilo que você vê? Com o problema que você tem com aquilo que você vê? Porque após Deus ter trabalhado no coração de Isaías, Deus faz uma pergunta no versículo 7 e 8 a Isaías. Isaías, melhorou? Melhorou, Deus. Entendi, captei a mensagem. Ó, excelentíssimo Senhor, né? Captei a mensagem. Então, Isaías, quem há de ir por nós? Veja bem, quem há de ir por nós? Disse Deus, quem há de ir por nós? Disse Deus, singular, quem há de ir por nós? Plural. Como se explica isso? Por um lado, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a pergunta a você. Os anjos queriam estar aqui, mas seria sem graça. Quem é que não ia entender? A realidade seria outra, ele é um ser metafísico, espiritual. Falar os problemas da gente seria complicado, tem que ser carne e osso, para o outro dar atenção. E Deus diz, quem há de ir por nós? Os embaixadores, os testemunhas. Quem há de ir por nós? Deus, quem são aqueles que hão de me representar em São Paulo? É você. Quem há de ir por nós? É um privilégio que os anjos queriam ter e Deus deu a gente de sermos embaixadores da vida e da reconciliação. Mas é também o nós, da população de Santo Amaro, dos bairros aqui ao redor. A turma está desesperada, vê os botecos que não é nada mais, nada menos de ninguém me ama, ninguém me quer. Começa assim.
vai lá e no desespero termina ébrio. Pensa na multidão de pessoas pensando em cometer suicídio. Pensa nos dramas dentro das casas, dos abusos. Pensa nas pessoas sem direção. Quem há de ir por nós? A população de São Paulo está a perguntar. Quem há de ir por nós? Isaías olha para toda aquela situação, olha para dentro de si, vê o que tinha acontecido nos problemas dele, nos lábios deles purificados, entende-se como parte da solução e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, conta comigo. Então eu faço essa pergunta a cada um de nós. A coisa mais difícil é a gente viver na perspectiva dos outros. Mas o cristão, a nossa cosmovisão é um pouco diferente. A gente glorifica a Deus na esfera vertical, abençoando os outros na esfera horizontal. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Você quer saber se você está sendo um bom crente ou não? Pergunte quantas pessoas eu estou ajudando. A lei de gesto, de levar vantagem em tudo, é uma tragédia. Nós vivemos num mundo tão complicado, todo mundo querendo, na igreja mesmo, todo mundo querendo levar vantagem. Que tinha um menino, terceiro ano primário, o nome dele era Joãozinho. E a professora Peste, sabe aquele? E a professora falou: amanhã só dou presença na classe para quem disser uma palavra bonita. E o Joãozinho entrou num pânico. E chegou em casa, o pai viu ele estranho e falou: o que é que houve, Joãozinho? Falou: foi a tia. Bom, o que é que houve com a tia? Não, ela falou que amanhã só vai dar presença se a gente responder com uma palavra bonita. Eu não sei. Aí o pai deu uma risada e falou: Joãozinho, amanhã, quando ela chamar seu nome, você diz assim: é melhor dar do que receber. E o Joãozinho: pai, você é demais. E passou a noite inteira acordado: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. No outro dia acordou, levantou: é melhor dar do que receber, é melhor dar. Entrou no carro, o pai levou para a escola: é melhor dar do que receber, e ficou lá. Ele era número uns 20 e tantos. Ficou: Mariazinha. E ele: vai logo, vai logo. E a menina: é primavera, as flores no campo. Muito bem. E aí está um por um. E ele: é melhor dar do que receber. Aí a professora: Joãozinho. Aí ele diz: é melhor dar do que receber. A professora ficou atônita. Não esperava isso dele. Falou: Joãozinho, que coisa linda. Pois é. Quem é que lhe ensinou isso aí? Meu pai. Falou: mas seu pai é religioso? Falou: não. Mas o que é que seu pai faz? Falou: é boxeador. Nós vivemos num mundo que até quando a gente usa as palavras certas, usa no contexto errado, concorda? Levar vantagem em tudo. Irmãos, irmãs, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai cruzar essa linha? Eu quero terminar com um exemplo da história das missões, já que o culto hoje aqui tem uma pegada missionária. No final do século XIX, na cidade de Sussex, na Inglaterra, história real, tinha uma viúva de 56 anos com 3 filhos. O filho mais velho chamava-se John Williams, de 25 anos. O do meio, 23 anos, o mais novo, 21. E John Williams sentiu um chamado de Deus forte para ir para as Ilhas Salomão Ocidental, lá no Pacífico, perto das Ilhas Fiji, longe, bem longe. E ele recebeu a bênção da sua mãe, a viúva, da sua igreja. Foi treinado e foi enviado, foi no navio britânico e chegou finalmente na Ilha Salomão Ocidental, que hoje é 95% cristã. Naquela época ninguém. Primeiro missionário aí lá. E quando ele desce na beira da praia, o chefe daquela ilha vem encontrar com ele e traça uma linha no chão e diz: jovem, com a ajuda de tradutor, não queremos ouvir o que você tem a dizer. Se você cruzar essa linha, eu lhe mato. E John Williams pensou consigo mesmo: como é que eu não vou cruzar a linha? Jesus me chamou, esse povo. Jesus ama esse povo. Mamãe me abençoou. Minha igreja me abençoou, me treinou e me enviou. Eu vou cruzar a linha. E John Williams cruzou a linha e o chefe o matou. A notícia volta para a Inglaterra. Centenas de jovens se oferecem para ir no lugar de John Williams. Quem foi o escolhido? O irmão do meio,
23 anos. A mãe, a viúva, o abençoou. A igreja o abençoou e o enviou. Ele chega na beira da praia, lá encontra o mesmo chefe, que traça uma linha no chão e tem uma conversa semelhante. Vai embora, nós não queremos ouvir o que você tem a dizer. Se você cruzar essa linha, eu vou lhe matar. Você tem a chance de ir embora. E o irmão de John Williams diz, como eu vou embora? Jesus morreu por esse povo. Meu irmão morreu aqui, nesta praia, em algum lugar desta praia. Eu não vou embora. Jesus ama este povo. Minha mãe me abençoou, minha igreja me enviou. E ele cruzou a linha e o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra e centenas, se não milhares de jovens se oferecem para ir no lugar, porque foi sempre assim. O fermento do crescimento da igreja é a morte dos seus santos, dos mártires. E o que foi escolhido foi o irmão mais novo, de 21 anos de idade. História das missões, verdadeira. A mãe o abençoou, a viúva. A igreja abençoou e enviou. Eles chegam lá na praia e encontram o mesmo chefe, que traçou a mesma linha, uma linha semelhante no chão. E a conversa foi igual. Não passe, nós não queremos ouvir. E o irmão mais novo de John Williams diz, como eu não vou passar? Deus não me deu espírito de covardia. Meus irmãos morreram aqui, Jesus morreu por esse povo, minha mãe me abençoou, minha igreja me abençoou e me enviou. Eu não vou voltar atrás. E ele cruzou a linha e o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra e o pastor daquela mulher, metodista, foi visitá-la. Agora era viúva e só, e a encontrou chorando. E ele disse, minha irmã, eu entendo a sua dor. A senhora já não tem marido, a senhora é uma viúva, agora a senhora perdeu seus 3 filhos. Eu entendo sua dor. E ela olha para o pastor e diz, pastor, o senhor não está entendendo o meu choro. É claro que eu choro porque meus filhos não estão mais comigo aqui. Mas eles estão melhor do que estariam aqui, pastor. Estão com Cristo. Pastor, o senhor quer mesmo saber por que é que eu estou chorando? E o pastor já não sabia mais nem o que falar. Falou, fala, minha irmã, eu estou chorando porque eu não tenho mais nenhum filho para mandar. Tudo que eu tinha já mandei. É por Cristo que a gente gasta todos os nossos dias. Todos os dias da nossa vida, todas as horas dos nossos dias. Tudo que temos, tudo que somos, é para Ele, para o louvor da glória dEle. A quem enviarei? Quem vai cruzar a linha? Quem vai dedicar-se para ser bênção onde estivermos? Quem vai ser a luz nesse mundo tenebroso? Custe o que custar. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja essa a nossa resposta. Porque se não for você, quem será? Se não for agora, vai ser quando? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.